A história começa com a atmosfera aterrorizante de um jogo virtual que provoca calafrios na espinha. Trata-se mais da história de um jogo do que de um jogador. O infame jogo de realidade virtual Deep Sky Frontier é o nosso protagonista, que atraiu milhões de jogadores ao redor do mundo como ferro para um ímã, mesmo em seus primeiros dias. Além de sua magnífica história de humanos vivendo pacificamente com outras criaturas, o jogo tem outro motivo significativo para sua popularidade: seu vilão. Esse vilão é conhecido pelo nome de Zaraog, um pesadelo vivo para os jogadores, um pesadelo que não pode ser derrotado. Sua existência insondável e poderes aterrorizantes o colocam acima de qualquer criatura no jogo, tornando-o o chefe final supremo e invencível. Muitos jogadores que o desafiaram ontem foram dizimados, e até mesmo alguns jovens ricos que podem gastar uma fortuna em armas caras não são mais do que pequenos insetos contra ele. Os jogadores também estão reclamando que os desenvolvedores deveriam fazer ajustes no jogo para torná-lo vencível. Caso contrário, o jogo pode perder popularidade devido ao seu nível de dificuldade extremo. Durante uma transmissão ao vivo, o público nota outro jogador, um tolo que está tentando desafiar o Rei Demônio com determinação nos olhos e uma espada afiada. Ishin Noen, nosso herói e o chamado Rei da Batalha, está pronto para ser derrotado pelo nosso vilão implacável, ou será que ele o derrotará? Vamos adiante para ver onde essa luta vai parar. Um dos espectadores ciumentos comenta sobre ele não ter uma boa arma e ser burro por desafiar o Rei Demônio. Outro aponta que é mais fácil fazer comentários sentado em casa do que desafiar o vilão do século por conta própria. Agora, o Rei da Batalha e o Rei das Trevas estão frente a frente, desafiando-se com o olhar. Enquanto um está determinado a vencer, o outro está certo de sua vitória iminente. Zara é arrogante o suficiente para lembrar a um mero humano como nosso herói que é uma honra ser morto por alguém tão poderoso quanto o próprio Rei das Trevas. Então, há um choque de espadas e poder entre os dois, ambos tentando superar o outro com a pura força da esgrima. No entanto, Zara parece cansado dessa brincadeira infantil e desafia nosso protagonista a liberar todo o seu poder, mantendo sua espada no ombro como se lhe concedesse o título de seu cavaleiro. Impiedosamente, ele libera seu poder chamado Eco do Abismo enquanto perfura o coração do solo, e um poder vermelho bruto jorra da terra como sangue carmesim. Com a força desse poder, nosso protagonista é lançado para longe, mas aterrissa graciosamente. Mesmo após testemunhar essa magnífica demonstração de poder demoníaco, seus olhos ainda têm fogo neles. Ele começa a desafiar o vilão novamente, mas antes que possa completar sua frase, nosso vilão implacável o cala com outro truque chamado Caída Sangrenta. Agora parece que carne crua e sangue estão trabalhando como lanças perfurando seu corpo, e ele está se contorcendo de dor. A pouca distância de sua forma agonizante, o vilão se mantém com uma expressão indiferente no rosto, comentando sobre a fragilidade da carne humana. Agora suas cordas de carne têm uma flor com olhos para vigiar seu prisioneiro, que é nosso protagonista, amarrado nessas cordas carnais. O vilão arrogante admite o talento do nosso herói, que o empurrou ao ponto de ter que usar essa técnica chamativa e sangrenta contra ele, recompensando-o por tal conquista. O Rei das Trevas é misericordioso o suficiente para ouvi-lo antes que ele comece a implorar ao poderoso Rei das Trevas que poupe sua vida insignificante. Ele olha para cima e debocha de como é inútil comentar sobre algo assim. Vendo-o ainda consciente e orgulhoso, Aragorn está curioso sobre sua coragem para revidar. Ele também aponta o que pode fazer com ele em seu estado imóvel. Com uma expressão arrogante, nosso jogador explica seu próximo movimento ao vilão, apesar de estar incapaz de se mover. É uma técnica de invocação que ele manteve escondida na manga. Arrogante de seu poder, o Rei Demônio ainda está incerto sobre como algum vestígio do governante dos anjos poderia derrotá-lo. De repente, ele para em seu caminho para sentir o poder vindo da luz da invocação. Agora, sentindo-se desconfortável, ele percebe com pavor que essa invocação não é comum, é a invocação de um verdadeiro anjo. Com isso, uma guerreira angelical em toda sua glória aparece, também conhecida como a Mãe da Luz. Kate é a governante dos anjos e veio aqui para ensinar uma lição ou duas ao Rei das Trevas. No entanto, o arrogante rei ainda insiste que tanto o poder de Kate quanto do nosso herói não são suficientes para derrotar seu imenso poder, mesmo depois de testemunhar o talento de invocar não apenas um anjo real, mas a elite dos anjos.
De repente, a forma etérea do anjo se torna carmesim com a raiva que está sentindo. Agora, ela começa a entoar palavras como corrompido e como seu tesouro sagrado foi profanado. Enquanto ela fica vermelha de raiva, nosso herói está planejando derrotar o Rei Demônio no momento certo. Seu plano é fazê-la enlouquecer para que ela ensine uma lição ao Rei Demônio, facilitando sua derrota para nosso herói. Enquanto avança animadamente em direção à vitória, ele percebe que foi longe demais ao deixá-la tão enfurecida. Zara, agora se protegendo de um ataque poderoso de Kate, pergunta a ele sobre seu método de empurrá-la para esse estado de fúria. Ele responde que não fez nada além de corromper o tesouro sagrado da governante dos anjos, que na verdade é uma espada que ele está carregando. Agora, essa espada está amaldiçoada. Isso enfurece o vilão, que agora está pronto para acabar com ele, carregando uma energia sombria e um sorriso maligno, e seu anjo familiar em estado de fúria estão prontos para matar o Rei Demônio. Com um brilho malicioso nos olhos, nosso querido jogador declara seriamente como o destino do Rei Demônio está selado por ele. Depois de um tempo, é visto que o jogador finalmente derrota o Rei Demônio. Não sabemos como isso foi tramado, mas aconteceu. O jogo dá uma notificação que nunca havia sido dada antes. Finalmente alguém derrotou o Zara, o Rei Demônio. Com essa notificação, Ishino está lá, com a glória de um matador, um título adequado para alguém que matou o Senhor dos Demônios. Não só isso, ele também ganha uma série de outros títulos incríveis, como aquele que matou o Rei Demônio e, especialmente, alguém que é o primeiro na história deste jogo. Agora, o verdadeiro lado otaku do nosso rapaz aparece, depois de ver sua persona de lutador legal durante o jogo. Depois de derrotar o Rei Demônio, a primeira coisa que ele diz é que o Rei Demônio é um vilão superestimado, que não é tão grande assim. Contudo, com isso, ele solta um grito de felicidade e grita como se tornou o jogador mais forte da história. Ele afirma ter se tornado o jogador mais forte da história, em meio a essa festa que o glorifica como um verdadeiro otaku. Em seguida, ele faz outra pose como um modelo, enquanto entoa as palavras jogador mais forte e como soa bem ao ouvir isso. De repente, ele para de posar como um bobo e ouve o som de uma notificação de sua conquista. Nosso cara exagerado recebe um presente do Senhor Treinamento. Como um bom jogador que aprecia os presentes de seus fãs, ele decide enviar uma nota de agradecimento a alguém que gastou dinheiro para assistir à sua transmissão. No entanto, com isso, ele recebe outra notificação, que ele considera uma mensagem da administração, toda escrita em vermelho. Essa notificação, ou devemos chamá-la de pergunta, parece um sinal vermelho. Ironia ou não, a pergunta tem a mesma primeira linha que ele proferiu após derrotar o Rei Demônio. O Rei Demônio não é tão grande assim. O sistema está lendo a mente do nosso jogador ou há uma câmera escondida em seu quarto? Sem saber disso, ele lê o restante da notificação, na qual lhe é oferecido um novo destino como alguém. Agora ele tem a escolha de aceitar ou rejeitar. Ele pensa que o texto é uma combinação confusa de frases, mas a parte sobre o novo destino chama sua atenção. Porém, sendo um jogador ansioso, ele decide aceitar a oferta. Ele argumenta consigo mesmo que é um presente, e não há razão para recusar um presente. Nosso cara burro não percebe que alguém pode embrulhar uma bomba e enviá-la para ele, e que ele não precisa aceitar só porque é um presente. No entanto, deve ser seu instinto de otaku streamer regular aceitar. Após aceitar, sua tela começa a carregar. Durante esse tempo de carregamento, com uma expressão aterrorizada, nosso rapaz de raciocínio lento finalmente percebe que a notificação usa a mesma frase que ele disse depois de derrotar o Rei Demônio. A realidade o atinge quando ele se dá conta de que alguém pode ter ouvido suas palavras, mas ele não tem ideia de como souberam exatamente o que ele disse. Enquanto ele pensa nisso, sua própria foto aparece na tela, dirigindo-se a ele com um sorriso assustador, informando que eles podem ouvir tudo pelo jogo. De repente, seu rosto bonito se transforma em um fantasma horrorizado que lhe pede para jogar junto. Ele está petrificado, sem compreender totalmente a situação. Há uma tempestade surgindo de seu PC que o suga como um monstro faminto. Depois de um tempo, o jogo do nosso protagonista nos mostra a frente do castelo do Rei Demônio, mostrando como o Rei Demônio era intimidante. A parte da frente do castelo é protegida por goblins e tigres. No entanto, agora, após a morte do Rei Demônio,
Os goblins não querem mais proteger esse lugar. Com um olhar ameaçador, o tigre encara os goblins que ousaram pronunciar o nome de Zara tão casualmente, talvez não mais temendo, já que ele está morto. Sua aura intimidadora afeta os goblins, que fogem desajeitadamente como covardes, dizendo que se lembrarão disso. O tigre, com toda sua beleza etérea, olha para o castelo e está determinado a protegê-lo, custe o que custar. No entanto, de repente algo ou alguém chama sua atenção. Fica claro que essa nova pessoa não é ninguém menos que nosso protagonista, que agora foi reencarnado como Rei Demônio, como seu novo destino. Por outro lado, o tigre agora exibe uma expressão engraçada e confusa, como a de um gato. Enquanto isso, nosso novo Rei Demônio olha para seu status com uma expressão de espanto. Parece que agora ele é um Rei Demônio amaldiçoado. Além disso, ele tem um nível de poder de 999, o que por si só é bem impressionante, mas seu poder está selado. Não adianta ter tanto poder quando ele está trancado, é como ser dono de uma propriedade de bilhões de dólares, mas não conseguir usar nem um centavo dela. Nosso rapaz está sentindo a mesma coisa ao olhar para sua tela de status. Agora, ele tem 0 de experiência, com todo esse absurdo adicionado ao seu status. Nosso querido tigre nota sua roupa e o acusa de roubar a armadura do Rei Demônio. Nosso pequeno tigre está bastante irritado e pula em nosso protagonista para vingar seu falecido Zara. Por outro lado, Ichnose, inicialmente, fica apavorado ao vê-lo saltar sobre ele, mas com uma expressão convencida, ele se lembra de que é o próprio Rei Demônio. Assim, com uma confiança exagerada, ele aponta o dedo para o mero gato e tenta lançar o ataque Eco do Abismo. No entanto, de forma cômica, as coisas não saem como esperado e agora sua mão está dentro da mandíbula do tigre. Agora ele está sendo sacudido na mandíbula do tigre, como se fosse seu brinquedo favorito. Enquanto tenta entender a razão de não conseguir usar seu poder, sua tela finalmente lhe dá algum alívio. Sua intuição lhe diz que seu ataque foi bloqueado, e ele percebe que também ganhou uma habilidade chamada Aprimoramento das Sombras. Agora ele entende que precisa aprender tudo do zero, algo grande para o jogador mais forte. De qualquer forma, ele usa essa nova habilidade chamada Aprimoramento das Sombras, o que deixa o tigre perplexo. Agora ele está atrás do tigre, pensando arrogantemente que, não importa o que, ele ainda é o Rei Demônio. Apesar de seu nível, o sistema detecta sua arrogância e muda de cor, de azul para vermelho. Ele educadamente o lembra de que ele é uma entidade amaldiçoada, então sua habilidade de aprimoramento das sombras agora se transforma na habilidade Guarda de Rocha, na qual o endurecimento começará. Ao ouvir sobre essa habilidade, ele mesmo fica petrificado novamente. O tigre tenta atacá-lo mais uma vez, e ele percebe, com pavor, que desta vez não pode desviar. De repente, ele nota sua nova habilidade, que transforma sua mão em pedra. Ele planeja suportar a mordida do tigre, já que sua mordida será enfraquecida. Parece que seu sistema é seu maior inimigo. Assim que ele planeja isso, sua tela mostra seu limite, a habilidade Guarda de Rocha vai acabar em breve. Agora, ele percebe que não tem escolha a não ser lutar contra esse fiel tigre do Rei Demônio por conta própria. Com esse pensamento, ele dá um soco no tigre novamente. Agora, com um rubor no rosto, o tigre tem uma sensação de reconhecer seu mestre. De repente, sua aparência começa a mudar e acaba sendo ninguém menos que uma garota com um rubor e uma expressão radiante. Ela olha para nosso jogador e finalmente o aceita como Rei Demônio. Com uma expressão perplexa, ele percebe que o antigo Rei Demônio tinha uma garota tigre como sua súdita. Agora, ela está toda grudada nele, expressando sua satisfação por vê-lo de volta. No entanto, nosso rapaz não compartilha dos mesmos sentimentos e pergunta sobre sua identidade, dizendo para ela se afastar. Ela se apresenta como M-Yog, e pergunta, com esperança, se ele se lembra dela. Para refrescar sua memória, ela muda rapidamente de aparência, alternando entre suas formas de tigre e humana, e o lembra que ela é ninguém menos que a tigresa demoníaca, chefe dos homens besta, bem como sua mão direita. Ao olhar para ela, ele expressa com os olhos arregalados o quanto o rosto dela mudou. Ela responde que isso aconteceu porque já se passaram 100 anos. Ela então explica o incidente de 100 anos atrás, no qual ele foi derrotado pelo governante dos anjos, chamado Kate.
Consequentemente, as forças do Rei Demônio se dispersaram após perderem seu líder. Ela explica como o recém-coroado governante dos anjos, Bel, decidiu que era hora de uma purga tradicional contra a raça demoníaca, e sem o terrível e incompreensível Rei Demônio para liderá-los, os pobres demônios não conseguiam nem começar a se defender contra os gloriosos anjos. Logo, cerca de 6 ou 7 líderes demoníacos desamparados foram derrotados pelos anjos. Claramente, as habilidades de liderança estavam em falta. Eles levantaram a bandeira branca e se renderam a Bel. A notícia se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, todos começaram a se curvar aos senhores angelicais. Aparentemente, a autopreservação se tornou a tendência atual no submundo. Somente os homens besta, sob seu comando, resistiram ao poder dos anjos, mas logo foram capturados pelos belos anjos, literalmente, para algum tipo de vingança distorcida. A rainha dos anjos o amaldiçoou, transformando-o em uma mulher. Com uma expressão muito séria, ela pergunta se ele entende, enquanto desenha uma imagem na areia, que compete com desenhos de crianças em idade pré-escolar, sobre como as coisas ocorreram. Nervoso e muito educadamente, ele tenta dizer a ela para nunca mais desenhar, não importa o quão bom seja. Agora ele está pensando, curioso sobre o fato de que, como o herói da história, ele não é mencionado, apesar de ter derrotado Zara. Não só isso, outra coisa estranha é que já se passaram 100 anos desde o incidente de sua derrota. Enquanto ele pensa em todas essas coisas confusas, uma missão aparece como uma má notícia. Agora, como o novo Rei Demônio, ele tem a tarefa de libertar os homens besta que foram lutadores pela liberdade em seu nome e retomar o controle sobre essas pobres criaturas. Agora é ele ou os anjos. Suas recompensas serão determinadas de acordo com o esforço que ele colocar na tarefa. Ao olhar para a tela da missão, ele decide aceitá-la. Em outras palavras, nosso protagonista vai seguir o fluxo até que tenha que lidar com este mundo de fantasia bagunçada para demônios. Então, irritado, ele rejeita essa ideia, pensando sobre o que aconteceria se ele recusasse. De fato, ele não precisa enfiar a cabeça onde não pertence, além de não saber o que acontecerá com seu pescoço se ele arriscar por causa de alguns homens bestas sem saber a extensão de sua maldição. A luz vermelha na tela o avisa educadamente sobre a penalidade se ele não conseguir cumprir a missão. A penalidade inclui punições como sangue amaldiçoado, que envolvem dor física, crescimento retardado, sangramentos e enxaquecas regulares. Não só isso, mas a missão descaradamente lhe diz que essas coisas serão permanentes. Nervoso e com raiva, ele pensa em como este sistema é seu inimigo, tentando forçar mais maldições sobre ele. Por que ele precisa aceitar essa missão problemática, que parece um fardo em seu pescoço? Ele decide ignorar, achando que pode ser mais esperto que esse sistema. Mas o sistema é o verdadeiro chefe, que o avisa de forma majestosa que ele tem menos de 40 minutos para completar a missão. Agora nosso herói está desanimado ao ver que não tem escolha a não ser começar. O sistema, novamente educadamente, pergunta se ele gostaria de iniciar a missão ou não. Bufando e desistindo da tática contra o tal sistema, ele decide escolher sim e pergunta ao sistema se está satisfeito agora. Não sabemos se o sistema está satisfeito ou não, mas ele também lhe dá uma amostra das recompensas que ele ganhará conforme sua realização da tarefa. Finalmente, o sistema lhe mostra misericórdia, permitindo que ele escolha entre desbloquear parte do poder do Rei Demônio ou adquirir algumas informações que possam ajudá-lo a voltar para casa. Lembre-se de que algumas informações são a palavra-chave aqui. Não sabemos quando este tal sistema vai trair nosso herói. Os olhos do protagonista se arregalam de choque ao saber que há uma maneira de voltar para casa, mas ele pensa sobre a outra opção. Seu rosto se ilumina com uma excitação gananciosa enquanto sonha em viver uma vida de luxo como Rei Demônio neste mundo. Então, ele recebe um choque de realidade, percebendo que precisa voltar para sua vida real. Depois desse choque, ele se vira para sua mão direita e pergunta se ela gostaria de lhe emprestar seu poder. Ela concorda de todo o coração. Ele fica exageradamente empolgado e escolhe uma recompensa específica para a missão. No entanto, nosso protagonista bobo não se dá ao trabalho de ouvi-la completamente e agora vai pagar o preço. Ela explica que, embora esteja mais do que disposta a lhe dar sua força,
Devido à maldição, ela não apenas se tornou uma mulher, mas também teve seu poder drasticamente reduzido. Em outras palavras, ela não é mais a chefe. Ao ouvir isso, nosso protagonista fica furioso, como uma vespa, ao saber que ela não é mais a líder. Ela tenta explicar que ele pode conhecer o novo chefe agora, que ficaria radiante ao saber que o Rei das Trevas voltou. De repente, ela o ergue sobre seus ombros, deixando-o perplexo e balançando comicamente no ar. Exageradamente empolgada, ela corre em direção ao assentamento dos homens besta, com seus pés balançando como uma bandeira bizarra, como se ele fosse uma bagagem humana. A tela muda para o etéreo edifício do templo angelical, onde um homem misterioso está sentado em frente a um jogo de xadrez, informando o atual governante que o rei demônio foi ressuscitado. O sempre arrogante anjo responde que isso era algo que eles já haviam previsto, enquanto se reclina preguiçosamente sobre o status de um anjo. Uma bela anja ordena a seu subordinado que retransmita essa informação para os outros. O subordinado responde que já deu um passo em seu nome. Finalmente, ela julga ser a hora de abrir seus olhos e afirma que dará outro passo significativo para matar um senhor demônio de uma maneira que lhe traga o maior desespero possível. Ela responde maliciosamente que ele foi o responsável por matar Kate, então ela precisa se vingar, humilhando-o na frente de seus amados súditos. O subordinado sombrio e misterioso lhe diz, de forma maldosa, que tudo será do seu agrado. Outra cena mostra o leste sombrio e aterrorizante do centro da tumba do dragão, no Vale do Dragão Olga. Um homem misterioso está de pé sobre o cadáver do dragão, com uma espada em ambas as mãos, como uma sombra obscura. Outro homem se aproxima para informá-lo sobre uma nova ordem dos anjos, pois precisam assassinar o recentemente ressuscitado Rei Demônio, ou seja, nosso protagonista em sua forma vilã. Os olhos vermelhos brilhantes dessa figura misteriosa reluzem com satisfação diante da notícia, pois finalmente ele se livrará do tédio. Parece que essa pessoa tem um hobby distorcido de brincar com as vidas dos outros, e ele está ansioso para ser pago por seu passatempo maravilhoso. Com uma expressão fria, ele salta do cadáver do dragão e aterrissa graciosamente em frente ao seu subordinado. Em seguida, ele instrui seus subordinados a levar a informação ao terceiro esquadrão da Lua Negra. Com uma expressão ameaçadora no rosto, ele declara que vão matar todos. Finalmente, o nome dessa entidade é revelado, Giro, conhecido como o Corvo Negro da Lua Negra, com o nível 32. Agora, não sabemos como esse Corvo Negro, um capanga contratado, lidará com nosso protagonista, que tem um nível milhares de vezes maior que o dele. Será que os anjos sabem que as habilidades dele estão seladas, ou estão enviando Giro para sua perdição? Outra cena revela a residência dos homens besta na Cordilheira Kdar. As pessoas estão reunidas em volta de uma estátua do anjo, tratando-a como sua heroína pessoal. É quase risível como estão tão doutrinadas, convencidas de que ela é sua única salvadora, como se não houvesse mais ninguém que pudesse protegê-los. Enquanto isso, duas árvores estão cambaleando por aí, e vejam só, elas têm pés. Os homens besta estão movimentando-se em torno dessas árvores, que na verdade são nosso querido Rei Demônio e sua ex-mão direita. A ex-mão direita, claramente não impressionada com sua tática, pergunta por que seu mestre está se escondendo atrás de árvores como um gatinho assustado, em vez de entrar na vila de cabeça erguida. Nosso protagonista, agora completamente no modo covarde, pensa na bandeira com o slogan "Matar Zara", lembrando que será visto assim que entrar na vila. Ele se lembra sombriamente do tempo restante da missão, que está pairando sobre ele como uma bomba-relógio, enquanto os minutos passam. Nosso bravo herói se vê analisando o comportamento dos homens besta, pois claramente essa é a maior preocupação no momento. Basicamente, é normal nos jogos que os perdedores sirvam o lado vitorioso da batalha, mas o que ele está testemunhando é algo diferente. Só porque estão servindo, não significa que precisam adorar o governante. Ele se pergunta por que eles mudaram suas crenças de acordo com os desejos do glorioso anjo. Depois de analisar a situação atual dos homens besta, que antes eram leais a ele, conclui que precisa ser cauteloso com essa governante anjo, cujas realizações são maiores do que a própria vida. Enquanto olha ao redor, ele pensa em maneiras de fazer Mammon se tornar a chefe novamente, como seu primeiro objetivo. No entanto, há um grande obstáculo para isso, pois a tribo agora o considera um inimigo.
Ele então se vira para ela e pergunta se ela foi destituída da posição de chefe por causa de sua lealdade a ele, ao que ela responde afirmativamente. Ao ouvir sua confirmação, ele tenta tranquilizá-la, dizendo que ela será recompensada por sua lealdade e que lhe será devolvida sua posição na tribo. Agora, com lágrimas nos olhos, ela se considera indigna de tais recompensas após ouvir sua promessa. Em seguida, ele chega ao ponto principal e pergunta sobre a residência atual do chefe. Ela responde que é a casa com a bandeira vermelha. Ambos começam a rastejar em direção à casa, com o objetivo de convencer os líderes primeiro e depois os subordinados. Antes de prosseguirem, são atacados por um número de Arzi. Antes que qualquer Arzi possa feri-lo, Mammon se adianta e leva o golpe no lugar dele. Ao testemunhar sua bravura e lealdade, ele se preocupa com ela, mas ela tenta afastar sua preocupação, sempre altruísta quando se trata dele. Nesse momento, um novo personagem, com um tom zombeteiro e um brilho maligno nos olhos, entra em cena. Essa pessoa atende pelo nome de N e é intitulada Sirius, com nível 32. N o ridiculariza, dizendo que os anjos estavam certos ao chamá-lo de covarde, já que ele mesmo vê que o novo rei demônio agora está se escondendo atrás de uma garota. Em seguida, ele se vira para Mammon e pede que ela saia do caminho, pois ele vai matar o rei demônio por sua amada deusa, a Anja Bel. No entanto, nossa corajosa Mammon lembra de seu status como escravo e permanece firme em sua lealdade. Enquanto isso, alheio às provocações, o protagonista agora está com uma expressão irritada no rosto, após perceber que os anjos sabem de sua existência. Em seguida, N ordena que seus capangas capturem ambos. Sempre a tigresa leal, ela se coloca na frente de seu mestre para protegê-lo a qualquer custo. Ela até ameaça seus próprios companheiros de tribo por ele. No entanto, nosso rapaz corajoso tem outro plano. Agora, ele adota a postura de um rei demônio e finge ser poderoso e confiante para assustar os homens besta. Para isso, ele manda sua mulher de confiança recuar, pois essas criaturas insignificantes vão enfrentar alguém poderoso, como um senhor demônio. Isso chama a atenção de N, que fica perplexo ao ver a mudança na aura do novo rei demônio. Com isso, seu eterno inimigo, o sistema, se torna amigável e o parabeniza por adquirir uma nova habilidade, já que ele conseguiu intimidar seus inimigos. Da mesma forma, todos ficam petrificados em seus lugares ao ouvirem sua ameaça. Por outro lado, nosso protagonista adquire uma habilidade incrível, embora apenas por 15 segundos. Essa habilidade se chama Caminhada do Senhor das Trevas, que é um passo adequado para uma presença majestosa de um senhor demônio. Para ativar essa habilidade, ele só precisa pisar com o pé, e, a partir de então, por 15 segundos, onde quer que ele ande, seus inimigos ficarão petrificados de medo. Ele fica muito convencido enquanto lê sobre sua nova habilidade, e então decide testá-la. Dramaticamente, ele bate ambos os pés no chão e ruge para os homens besta, como se estivesse fazendo um teste para o papel do monstro mais assustador do mundo. Por um momento, todos ficam enfeitiçados por sua nova habilidade e se acovarda sob a pressão de sua presença esmagadora, mas nosso herói não tem tanta sorte. Assim que ele começa a se sentir satisfeito com o efeito que causou nos Homens-Fera, ele recebe uma notificação sobre a ativação da maldição. Essa maldição vai reverter o que ele adquiriu com sua habilidade. Em outras palavras, agora os Homens-Fera não vão mais ficar aterrorizados por ele. Um sentimento de pavor o domina assim que ele percebe o que está prestes a acontecer. Ele imediatamente se volta para sua leal subordinada e sugere que ela fuja dali instantaneamente. No entanto, ela permanece sem entender a situação. Enquanto isso, ele recebe uma notificação de que será zombado, em vez de intimidado, devido ao efeito da habilidade. Com isso, todos que estavam aterrorizados segundos atrás agora o encaram com intenções assassinas. Outra notificação surge como um mau presságio, informando que as provocações tiveram sucesso e durarão por 1 minuto. Agora, nosso jogador amaldiçoado percebe que está acabado. Os Homens-Fera avançam sobre ele com expressões provocadas e começam a usá-lo como saco de pancadas. Ao mesmo tempo, uma Mammon preocupada permanece de lado, como uma gata assustada, enquanto ele é espancado por todos. Ishino contempla usar sua habilidade como último recurso, esperando que funcione se ele colocar toda a sua força nisso.
Com esse pensamento em mente, ele se levanta novamente e ruge para os Homens-Fera, desafiando-os a enfrentar o grande Rei Demônio. Enquanto tenta intimidá-los, ele pensa em sua leal companheira Mammon, por quem está tentando evitar lutar. Do outro lado, Mammon percebe, com medo, o quanto o Rei Demônio está se esforçando. Enquanto isso, N interrompe seus pensamentos, avisando-a para parar com essa luta inútil. Ele acrescenta que há chance deles brilharem se eliminarem o inimigo eterno dos anjos. Depois de ouvir sua sugestão, Mammon de repente tem uma ideia para acabar com a batalha. Ela grita para chamar a atenção de todos e anuncia que vão terminar essa luta com um duelo de 100 feras. Esse novo anúncio deixa Xandos ansioso sobre a batalha que está por vir. Depois de ouvir essa nova reviravolta na história, N acusa nossa mulher fera de mencionar esse desafio porque quer ganhar tempo para o Rei Demônio. No entanto, antes que ele possa sequer tocá-la, alguém entra em cena e impede N de levantar a mão contra Yosi e Mammon, pois é contra as regras da tribo. Esse novo personagem é o ancião da tribo, chamado Dodson. Ele é a primeira pessoa a cumprimentar Zar educadamente. Virando-se para seus companheiros tribais, ele os lembra de como esse duelo não é apenas um duelo comum, mas um duelo onde se deve apostar a própria vida. Ao descer de sua montaria, ele pergunta se eles têm certeza de que querem fazer isso. Ao olhar para ele, Ishinoa conclui que ele deve ser o atual chefe da tribo, o que é confirmado por Mammon. O chefe quer ver Mammon, mas é tão antigo que mal consegue se manter em pé e vai na direção errada procurando pelo antigo chefe. Quando alguém finalmente o aponta para o local correto, onde Mammon realmente está, ele afirma confiantemente que sabia o tempo todo, deixando todos com uma gota de suor. Por outro lado, o jogador mais forte entende a gravidade da situação e decide aproveitar essa chance a seu favor. Ele pergunta ao chefe se podem fazer o duelo após Mammon ser curada, mas ela se opõe ao pedido, pois foram eles que iniciaram o duelo. No entanto, o plano deles sai pela culatra quando o chefe lhes dá um remédio para curar Mammon. Ele pega a garrafa rapidamente, enquanto pensa nas motivações do chefe para dar-lhes o remédio e aceitar o duelo. Em seguida, ele se vira para Mammon para puxar uma flecha de seu corpo, pedindo desculpas pela dor que ela tem que suportar por causa dele. Ao mesmo tempo, sua mente não descansa por um momento, analisando e ponderando a situação, já que parece que eles terão que lutar no duelo. O duelo das 100 feras é altamente respeitado na comunidade dos Homens-Fera, pois é usado para resolver todas as disputas. Enquanto puxa a flecha de seu ombro e aplica o remédio em suas feridas, ele pensa em fazer esse duelo para ganhar o favor dos Homens-Fera. Enquanto cuida de suas feridas, ele sente o cheiro de sangue e reflete sobre o quanto esse mundo parece real. Além disso, não importa em qual mundo as pessoas vivam, a sobrevivência do mais forte é a primeira regra, e é preciso estar pronto para lutar por esse propósito. Depois de terminar, ela sugere, fraca, que ele fuja enquanto ela distrai seus companheiros de tribo. Ele fica confuso com sua afirmação, e ela explica que, por causa de seu estado atual, eles não estão em condições de lutar no duelo, então ela está pronta para colocar sua vida em risco para protegê-lo. Por um momento, ele fica com o rosto vermelho. No momento seguinte, ele puxa suas bochechas enquanto afirma que nunca a deixará sozinha. Com uma expressão assustadora no rosto, ele relembra o dia em que derrotou quase todas as raças durante seu tempo como jogador. Agora ele finalmente diz que pode vencer esse duelo. Com isso, ele ri maniacamente enquanto exibe sua pose imponente. Com um rosto vermelho, ela fica feliz em vê-lo se tornando tão gentil. No entanto, a desvantagem de ele se tornar gentil é que agora ele não é tão forte. Depois disso, o chefe o chama, pois finalmente é hora do início do duelo das 100 feras. Após algum tempo, eles são levados à arena onde o duelo será realizado. O chefe começa a explicar os métodos de realização do duelo, no qual as lutas ocorrerão em terra, no ar e na água. A parte desafiadora escolherá o tipo de batalha. Se o desafiador vencer todas as batalhas, ele ganhará, independentemente de a outra parte estar viva ou morta. A parte vencedora terá direito a um desejo. Enquanto isso, Mammon observa, satisfeita ao ver sua confiança. Do outro lado, Ishios está confiante por causa de sua experiência anterior como jogador e seu conhecimento das regras do duelo, então ele se alinha, sabendo quem será seu primeiro oponente.
No entanto, sua má sorte entra em ação novamente quando um homem fera semelhante a um elefante entra na arena como oponente para a batalha em terra. Ele fica espantado ao ver essa nova presença à sua frente, pois sabe, por seu conhecimento, que o oponente deveria ser o Sombra da unidade Lobo. Com uma expressão assustadora, Banda está pronto para lutar com eles em uma partida de queda de braço. Tanto nosso herói quanto a heroína estão com medo de ver Banda pronto para esmagá-los. Antes de começar a batalha, ele sussurra em seu ouvido sobre o paradeiro do verdadeiro representante da Terra, que era a Sombra. Ela informa que ele morreu em batalha contra os anjos, e depois conta sobre os outros representantes que também tiveram o mesmo destino que Sombra. Agora parece que o conhecimento dele sobre o jogo é inútil, pois já se passaram 100 anos no futuro. Agora a expressão de nosso herói muda, já que sua confiança excessiva vai matá-lo. O chefe anuncia o início da batalha e uma mesa é colocada entre eles. Enquanto analisa sua situação, nosso garoto tenta se consolar, pensando que, por mais forte que esse elefante chamado Banda pareça, sua força está selada, assim como a dele. Então, pode haver alguma chance de ele vencer essa batalha. Mas assim que Banda coloca seu pesado braço sobre a mesa, sua esperança desaparece. Não há dúvida de que esse elefante de pessoa poderia facilmente derrotar ele e Mammon ao mesmo tempo. Com ansiedade, ele quase consegue ver sua morte bem diante de seus olhos. Enquanto isso, Mammon o observa com preocupação. Ela sussurra para ele misteriosamente sobre o PL deles, o que chama a atenção de iOS. Ele se lembra das palavras dela de um tempo atrás, quando ela recomendou que ele fugisse enquanto ela o distraía. Com os olhos arregalados, ele percebe que é exatamente isso que Mammon está tentando fazer. Como último recurso, ele decide sair, pois nosso pobre garoto não tem outra escolha nessa situação. Neste momento, ele tem certeza da derrota deles, mas assim que Mammon segura a mão de Banda, ele avança e coloca sua mão sobre Banda com um sorriso de confiança. Não importa o que aconteça, esse cara é um herói, e fugir não é algo que um herói como ele faria. Ele afirma com firmeza que seu plano original é lutar no lugar dela. Por outro lado, ele pensa em fugir, mas sabe que fugir uma vez significa continuar fugindo pelo resto da vida. Banda se sente lisonjeado de lutar contra o Rei Demônio sozinho, mas a irritante Pestinha N intervém e se opõe a Ishino tomar o lugar de Mammon. Ele pergunta a Banda se tem algum problema com isso, mas o Homem-Elefante está mais do que feliz em lutar com o novo Rei Demônio. Neste momento, nosso jogador está dando tudo de si no ataque, sentindo como se seu braço fosse arrancado do corpo. De repente, seu inimigo eterno, o Sistema, aparece sem ser convidado, surgindo do nada como se não tivesse nada melhor para fazer, e pergunta se ele quer ativar sua habilidade de petrificação. Nosso garoto, de repente, se lembra de que possui essa habilidade, com a urgência de um homem pendurado em um penhasco, responde imediatamente que sim, enquanto usa toda a sua força para bloquear a mão de Banda e tentar ganhar vantagem. A notificação vermelha irritante finalmente fica azul, e sua habilidade de petrificação é ativada por 10 segundos. Não é muito, mas em uma crise, quem mendiga não pode escolher, e nosso herói sabe que não se deve desprezar uma oportunidade. Ele está se esforçando ao máximo para não ser derrotado, mas assim que a habilidade de petrificação é ativada e seu braço se transforma em pedra, ele solta um suspiro de alívio. Do outro lado, N e o chefe, que são espectadores da luta, prevêem Banda como vencedor do combate. No entanto, ao olhar adiante, o chefe discorda. Neste momento, Mammon também aponta o braço petrificado do Rei Demônio, afirmando que ainda há uma chance de ele vencer. Enquanto isso, Banda também reconhece o Rei Demônio como um oponente digno, mas afirma que finalmente o derrotará. Com um suspiro de decepção, nosso perdedor conclui que essa habilidade de petrificação é inútil para esta luta. Sua notificação vermelha de inimigo informa novamente que a habilidade está prestes a subir de nível, pois detectou a sobrecarga em seu braço. Com uma expressão excitada, ele decide virar o jogo com um contra-ataque. A arena se torna um campo de explosão de poder. Agora, N também está impressionado com a cena à sua frente, enquanto o Rei Demônio finalmente faz jus ao seu status. Em outras palavras, ele está conseguindo se manter firme contra alguém tão forte quanto Banda, que tem o poder de mover montanhas. Nesse momento, ele olha para todos com uma expressão irritada.
Ele se lembra do que sua notificação azul amigável lhe disse. Agora sua habilidade de petrificação atingiu o nível 1 e a dureza nível 10. Como jogador, ele conhece a regra de ouro de subir de nível. Quanto mais você luta, mais forte fica. Ele se lembra de quando entrou no jogo e enfrentou Mammon em sua forma de tigresa. Nesse momento, ele percebe que há uma grande diferença entre jogar um jogo de realidade virtual e experimentar tudo isso em primeira mão. Mesmo no jogo, ele é amaldiçoado, mas é uma história diferente fazer algo assim em frente ao computador, em comparação com fazer isso na realidade. Olhando para a mão de Banda, ele percebe que, não importa o que esse mundo jogue contra ele, ele precisa sobreviver, como se fosse a regra de qualquer mundo. Ele também percebe, com alívio, que Banda não pode mover o braço, então ele tem uma chance de prolongar a luta até que Banda perca as forças. No entanto, o sistema, sempre prestativo, decide lançar outra bomba. Como ele usou muita mana, sua petrificação vai acabar em breve. Como se ele precisasse de mais ansiedade agora. Ele quer gritar de frustração, mas para assim que nota Banda. Ele percebe que sua força está enfraquecendo e se pergunta se ele está cansado. Nosso jogador se pergunta se a sorte está finalmente a seu favor, mas sua má sorte entra em ação, e agora Banda afirma que levará essa luta mais a sério depois de testemunhar a habilidade de petrificação. Em fúria, ele ativa seu modo besta. Agora, ele olha para Banda, que está completamente transformado em um elefante. O chão sob seus pés treme com a força de Banda, como um terremoto turbinado. Enquanto isso, N está ocupado protegendo o chefe dos escombros voadores e da poeira sufocante com suas asas, desempenhando o papel de herói improvável. Ninguém tinha ideia de que Banda possuía esse tipo de poder, mas é claro, sempre há um porém. Esse poder do inimigo elefante vem com um efeito colateral desagradável, não vai durar muito. Parece que Mammon conhece essa brecha também, e ela grita para seu mestre continuar enrolando, porque o power-up de Banda está com contagem regressiva. Só falta mais 1 minuto e será o fim do jogo. Ouvir isso faz querer gritar, sua mão parece presa em um torno, cada nervo gritando de agonia. Mas então, uma lâmpada se acende em sua cabeça, e ele finalmente tem uma ideia. Ele vai tentar algo maluco. Finalmente, nosso herói mostra que tem alguns truques na manga, porque sejamos honestos, estávamos começando a perder um pouco de fé nele. De repente, uma explosão de energia poderosa emana do campo de batalha, e as pessoas se perguntam sobre sua fonte. Ainda há tempo para a Banda reverter. A energia que surge no campo de batalha é tão intensa que até os homens besta, como N, o chefe e Mammon, lutam para se manter de pé. O chão parece estar constantemente mudando sob eles, tornando quase impossível manter o equilíbrio. Tanto N quanto Mammon não conseguem deixar de se preocupar com o velho chefe, que já viu dias melhores e parece que ele pode ser levado pelo caos. Enquanto isso, todo o corpo do Rei Demônio se transforma em pedra. Após a poeira baixar, Banda declara desistir, deixando todos surpresos. Agora, totalmente transformado em pedra, é anunciado vencedor, Zara, o Rei Demônio. Mesmo em sua forma petrificada, ele está aliviado por finalmente vencer uma batalha que parecia impossível. Por outro lado, os Homens Besta estão extremamente animados ao ver isso, expressando sua esperança de derrotar o Rei Demônio na próxima batalha. Eles estão ansiosos para realizar essa batalha imediatamente. Mammon, ao testemunhar sua vitória, corre até ele, exclamando como ele venceu. Por outro lado, o chefe, que está analisando a situação, se pergunta sobre as consequências que esse novo Rei Demônio trará para a raça dos Homens Besta. Ele reflete sobre como seus homens se submeteram à força aos anjos e questiona se o Rei Demônio será sua salvação ou não. Com Ishino e Mammon ao seu lado, ele percebe que, embora tecnicamente tenha vencido, sua vitória tem um preço alto, seu corpo se transformou em pedra. Sem outra escolha, ele pergunta se Mammon pode carregá-lo. Ela concorda alegremente, mas logo percebe que carregar um cara que agora é essencialmente um bloco de pedra humana é mais fácil falar do que fazer. Seu corpo está literalmente duro e pesado como pedra, e ela não consegue mover 1 centímetro dele. Abraçando, ela comenta como o corpo dele é legal e duro, o que o faz responder com uma observação sobre como seu comentário é enganoso.
A barra de notificação vermelha informa que o modo de petrificação dele vai desaparecer em 13 minutos. Se precisar desaparecer, levará 13 minutos. Caso contrário, essa técnica é concedida a nosso herói por menos de 13 segundos quando ele precisa. Nada como um pouco de ironia para encerrar seu dia de ser transformado em uma estátua humana. Após 13 minutos, ele, junto com os outros homens besta e o chefe, está dentro de uma caverna de vulcão. Ele pergunta quanto tempo levará para chegar à próxima arena para a batalha. Com uma risada, o chefe responde que já chegaram. A lava à frente deles é o local para a nova partida. Com uma expressão confusa, ele olha ao redor, onde só há calor escaldante presente. De repente, outro novo personagem aparece, provavelmente o representante da tribo da água. Esse personagem misterioso tira seu manto, revelando-se um homem besta do tipo água. Ele declara seriamente que o próximo teste será de resistência para o nosso garoto. Vamos ver onde isso levará e como sua má sorte será inútil para ele. A tela congela enquanto a lava borbulha e fervilha, aparentemente segurando a respiração, como se estivesse esperando que alguém ou se queimasse até o fim ou o aguentasse. A regra simples dessa partida é sobre resistência. Quem suportar o calor da lava por mais tempo será o vencedor. Seu oponente se vira para ele com um tom provocador, sugerindo que ele pode desistir se quiser. Com um sorriso sinistro, ele debocha da ideia, dizendo que está realmente animado com a perspectiva de um banho quente de frutos do mar. Enquanto isso, ele reflete sobre seu conhecimento da tribo da água, que é fortemente afetada por seu estado mental. Isso pode ser a razão de sua provocação, já que o bem-estar emocional deles pode fazer ou quebrar toda a sua estratégia. Seu oponente, que atende pelo nome de Wara, o observa com um olhar minucioso, esperando que ele se incomode com a competição, mas ele não está. Ainda assim, Wara o provoca, desafiando-o a abrir a boca enquanto está cercado de lava. Ele o provoca sobre como sua boca é maior do que a própria vida. Agora, o chefe intervém quando ambos concordam com os termos da partida, então é hora de começar. Tanto o Rei Demônio quanto Wara pulam na lava fervente nada convidativa. Com um toque dramático, Wara emerge da lava, posando como se estivesse deslizando por uma piscina de luxo, em vez de lava borbulhante. É como se ele estivesse fazendo um teste para um anúncio de roupa de banho, e a multidão vibra com isso, as aclamações são ensurdecedoras para ele. Enquanto isso, não há sinal do Rei Demônio, o que preocupa Mammon. Com um sorriso atrevido, Wara se vira para Mammon e pergunta se ela consegue sentir a agonia da lava que silencia qualquer grito. Ele acrescenta com um sorriso que talvez a língua do Rei Demônio tenha sido frita pela lava derretida. Todos esperam que ele não saia, aguardando com ansiedade. No entanto, de repente sua perna aparece, seguida por todo o seu corpo. Nosso desafiante emerge da lava com um toque dramático, como se estivesse apenas nadando tranquilamente, assumindo a pose mais legal e imaginável. Agora, ele está alegremente nadando na piscina de lava, o que deixa Mammon feliz e nossos inimigos suando frio. De repente, o demônio do Rei Demônio desaparece dentro da lava, deixando Wara perplexo. Parece que nosso garoto finalmente tem um plano para derrotar seu oponente. A maior fraqueza da tribo da água está em suas caudas, e ele agora está correndo em direção a ela, escondido na piscina de lava. Infelizmente, Wara detecta sua presença e sai da lava, cauteloso com um ataque surpresa do Rei Demônio. Olhando para ele, Wara pensa que o Rei Demônio não vai durar muito, já que este é um teste de resistência, então decide partir para o ataque para vencer a partida, mesmo que isso signifique atacar para matar. Mas a situação muda quando, em uma reviravolta ridícula, nosso feliz e despreocupado Rei Demônio pega Wara e o vira de cabeça para baixo. Enquanto faz isso, ele se lembra com um sorriso presunçoso de seu conhecimento de que a tribo da água não consegue lidar com a lava por muito tempo. Então, ele pergunta casualmente ao cara qual é seu segredo para sobreviver a essa pequena sessão de sauna. Wara afirma que é graças ao seu treinamento rigoroso que ele consegue suportar tanto calor. Em seguida, ele pergunta ao cara estrela por que ele parece tão calmo, e o Rei Demônio explode em uma risada maníaca, provocando como se fosse contar a ele. Enquanto isso,
O sistema finalmente reconhece que nosso pobre jogador está sendo assado vivo, então decide intervir e ativa uma maldição chamada Canto do Lamento da Neve, que milagrosamente neutraliza o calor escaldante em seu corpo. Por outro lado, nosso rei casualmente joga o Ara fora como se fosse lixo do dia anterior, pensando que não teve muita escolha além de usar esse truque para derrotar alguém da tribo da água. Por outro lado, o Ara também está determinado a vencer esta partida por sua tribo. Parece que o Ara estava usando uma pedra chamada Pedra Gélida para este teste de resistência. A pedra é dada aos homens besta da tribo da água para ajudá-los a treinar em altas temperaturas.